Tá ao vivo. Olá, olá, boa noite, tudo bem? Sejam todo, todo mundo bem-vindo. Seja bem-vinda, Luanda, Célia, Doutor Jonas, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, Jamile. É? Tá escutando bem, Jamile? Tá todo mundo escutando bem? Sim, Todo mundo agora tá, estou escutando perfeitamente bem. todo mundo tá vendo e escutando bem a Jamile? Oi, Denise, boa noite, bem-vinda. Luanda. Tá, que legal. Beth, seja bem-vinda, boa noite. Esse é um tema de hoje, ele é um tema bem interessante e raro, e faz parte de uma série de programações que o Solar Quântico está trazendo no mês de março, em agradecimento às mulheres. Então, se ele está, vai ter Solar Social, está tendo essa live agora, vai ter um workshop sobre projeto de vida, foco bem interessante para a mulher. E a gente está muito feliz na noite de hoje de poder contar com o conhecimento da Jamile, a nossa astróloga, a jovem mística, famosíssima, a bruxa quântica chamada também. Então, ela Ah, tem um isso bocado aí. de adjetivos interessantes aí que a gente só fica escutando dos clientes dela, que é bem bacana. Sim, até brinco, né? Não é bruxaria, não, gente, é astrologia. A bruxa mística. É bruxa mística, não é quântica, né? É quase aí, quase aí. É parecido. Gente, aproveita. Esse vai ser um papo bem legal, que a gente vai falar bastante sobre questões muito importantes ligadas à frustração, relacionamento. Esse é um papo bem interessante e profundo também. Eu vou dar um panorama de algumas questões, vou até falar um pouco sobre cada Lilith, que eu costumo até não falar, às vezes, ali no papo mais direcionado. No papo que a gente faz aqui, que a gente tem muitos encontros astrológicos também, mas vou falar das Liliths da casa. Então, se você tem alguma amiga que se interessa por astrologia, sabe? Ou que está vivendo um relacionamento aí que está às vezes um pouco conturbado, já manda para ela o convite dessa live, porque vai ser bem importante para ela assistir, tá bom? Já faz, já manda para amiga. Se você acha que tem alguém que faz sentido, né, veio aí na sua cabeça, envia essa live para ela vir acompanhar aqui com a gente. E aproveitando o gancho, Jamília, eu já tenho uma dúvida aí. Essa live é voltada exclusivamente para as mulheres? Não! Todo homem também exerce seu feminino e às vezes o problema tá ali, em como ele está exercendo também o feminino. E também não tem como garantir, né, se você foi homem ou mulher ou que você foi na sua vida passada. Então, é também para os homens. É. Então, já expande aí Então, o convite convite é para também para os homens que mim estão com também. problema nos relacionamentos. Qualquer pessoa que está com problema de relacionamento, a gente já pode sinalizar, então, que tem uma questão aí de Lilith. Sim, bem provável, né? Não é só Lilith, mas com certeza Uhum. tem alguma coisa envolvida. Ah, que legal. Então, pronto, então vamos lá. Chamando o pessoal. É. Olha, já vi até gente me mandando inbox, falando, ai, vai ficar gravada, eu quero assistir. Ai, meu amigo. Eu falei, vai, né? Mas corre o risco de eu não falar só Lilith. Não me perguntou lá. Mas é, né? Sejam bem-vindos, todo mundo. Então, acho que já dá para a gente começar, né? É,
legal. Falando da sua, Oi, familiaridade. Lana, bem-vinda. Bem-vinda, Lana. Tá, então vamos lá. Gente, Lilith é um assunto que eu gosto muito de falar. E que é um assunto, assim, que dentro do que a gente está acostumado a escutar de astrologia, a gente não escuta tanto falar, tá? O que a gente escuta falar muito? O que a gente vê no nosso dia a dia? A gente escuta sobre o Sol, que é o nosso signo, né? A gente escuta um pouco sobre a Lua, a gente vê muito meme sobre astrologia, essa que é a verdade. O que ajuda a divulgar um pouco o trabalho da astrologia, mas também atrapalha demais. Porque as pessoas ficam presas nesse meme e aí vira, assim, o bolo doido, a bagunça. Só que o que acontece? A astrologia ela vai muito além disso. E a gente tem esse aspecto que se chama Lilith. E é uma conversa com o feminino. Como eu estava falando, antes de algumas pessoas entrarem, é uma conversa com o feminino, mas não é uma conversa para mulheres somente. É também uma conversa para os homens. Porque todos nós temos dos dois lados, o feminino e o masculino. E às vezes a desarmonia desses lados é que pode estar gerando um conflito de relacionamentos, ou um medo, ou uma insegurança que a gente não sabe de onde é. Por quê? Vejam bem, o masculino, ele rege a cabeça, a razão, né? A ação. E o feminino, ele rege o sentir. E aí, meu amigo, que tem de gente com problema hoje no sentir ou não se permitir sentir é muito grande. E a maioria das vezes é a causa, né, profunda dos nossos problemas, é o sentir, ou por negar, ou por se identificar demais com os sentimentos. E aí a gente não sabe de onde é que vem isso. No mapa astral, a gente tem alguns aspectos que falam sobre esse sentir e sobre o feminino. São 3, e hoje a gente vai falar de um. A gente tem lá a sua Vênus, que fala sobre o sentir dos relacionamentos amorosos como um todo. A gente tem o sentir da Lua, que é o nosso lado feminino também, mas que fala de todos os sentimentos. Aí não só do amoroso, fala de inseguranças, de ansiedade, de felicidade, de como a gente reage às situações externas. E a gente tem a Lilith, que é onde a gente vai focar nessa live. A Lilith, em especial, ela é uma ferida que ela vem de um assunto que a Celinha que está aí adora, de traumas intrauterinos ou de vidas passadas, tá? Então, o que acontece? No momento em que você foi concebido, a gente vem com uma marca. A Lilith no mapa astral, ela é uma lua negra, tá? Ela não é um planeta. Não é um planeta, gente. Ela é a face oculta da lua, tá? Então, ela é concebida como um trauma. E todos nós vamos ter a Lilith no mapa. Não tem ninguém que venha sem, né? Ai, essa pessoa é especial. Foi ali concebida com pó de pirim-pim-pim, veio sem a Lilith. Não, todos vão ter a Lilith. E não existe uma Lilith melhor ou uma Lilith... Olha, da Regina travou. Travou para mais alguém? Não? Tá tudo certo? Então vou continuar. Então não existe uma Lilith mais desafiadora ou outra que não seja, né? E acaba que esses desafios que vêm com a Lilith vêm pra gente como uma oportunidade também de crescimento. Então você pode desenvolver essa característica a partir do momento que você tem ciência do que é isso que vem te travando e se tornar muito bom naquilo, se tornar um mestre naquilo, se tornar uma pessoa que se liberta. E aí viver relacionamentos saudáveis, viver uma vida mais leve, sentir que está honrando com seus desejos, com o que você busca, que você está honrando com a sua sexualidade também, né? Com o seu lado sexual, que aquilo também está em harmonia. E aí, de um modo geral, o que a Lilith fala no mapa astral, né? Fala sobre você. Ela fala sobre grandes frustrações, ela fala sobre desejos reprimidos e ela fala de relacionamentos e ela também fala sobre frustrações sexuais, tá? Então, por isso, ela é um aspecto muito importante
principalmente para terapeutas, porque acontece que muitos clientes, eu imagino que venham trazendo bastante dessas demandas, que é uma demanda bem intensa nos dias atuais. E aí, esse também é um assunto bem interessante para se aprofundar. Alguém tem alguma dúvida até aqui? E Jamile, eu tenho uma dúvida. Então, pode falar. Então, assim, todo mundo tem uma Lilith no seu mapa. Todo mundo. E aí, na hora de fazer o mapa astral, é que é identificado. Isso não é falado por aí, né? Então, assim, tem que fazer um mapa astral mesmo. E qualquer mapa astral, o astrólogo ele já identifica isso? Ou isso tem que ser pedido, solicitado? Como é que é? Não. Qualquer mapa astral, inclusive, eu vou dar um site para vocês. Porque o mapa astral, gente, todo mundo pode fazer. E ele tem vários sites que fazem gratuitamente. Eu vou indicar o que eu gosto mais, tá? Que é o astrolink.com. Se você entrar agora lá, você põe seus dados e você faz o seu mapa gratuitamente. Você vai receber uma mandala. Dentro dessa mandala ou dentro da descrição, está escrito lá onde você tem a Lilith. E é muito interessante você saber isso. Aí vai estar lá, Lilith em Sagitário, Lilith em Sagitário na casa 12. Só que o que acontece? Mas vai ter lá. É só colocar, pronto, gratuito, tem essa informação. De tem onde é que está. Ou tá só o símbolo, ou tem um símbolo, ou tá escrito Lilith na casa tal. Não. Não, tá Quem leigo, eu, por exemplo. Tá escrito Lilith. Tá desenhado. Tá desenhado, não tem como errar. Só que o que acontece? Ela não é uma... Muito obrigada, Celinha, eu pedi para alguém botar aí. É assim mesmo, astrolink.com. E é até bom vocês olharem, porque aí se quem tiver acesso, né, já fizer agora, ou quem já souber mais ou menos aonde tem a Lilith, porque eu sei que algumas pessoas aqui já fizeram um mapa astral comigo, então pode mandar aqui que a gente pode até trocar uma ideia, eu posso dar uma dica sobre essa Lilith. Mas você entrando nesse site, você consegue fazer seu mapa astral e lá ela vai estar informando. O próprio site fala lá embaixo, nas partes de baixo, vem dizendo onde você tem cada signo, onde você tem cada aspecto e as casas. E aí isso é muito interessante, porque você pode ler, obviamente, né? E é interessante você ter nas suas mãos o seu mapa astral, porque durante o ano acontecem várias coisas que a gente sempre troca, a gente sempre informa aqui no Instagram do Solar, no meu Instagram. Então a gente vai dando dica, a pessoa precisa ter isso. Só que qual a diferença? Lá é um resumo do resumo do resumo. E às vezes o que a pessoa está precisando é de uma conversa bem profunda sobre esse assunto, que precisa analisar outras coisas. Mas já é um grande passo, você saber isso. Que legal. Então, assim, a pessoa vai lá, tem essa informação e, assim, se tem alguém que vai já fazer agora e não quer se mostrar, né, mas está curioso, quer ter informação, só dizer, olha, eu tenho uma amiga que fez, o dela é assim. É isso que todo mundo faz e pronto. E a gente não vai perceber e vai ter a informação que é importante, né? Então, eu não sabia disso. Eu não sei qual é a minha Lilith, por exemplo. Em que casa ela... tá. Não vou falar aqui, mas eu acho que eu sei onde ela é. Fala aí. Por mim não tem problema. Tá. Eu acho que tu acho que em Sagitário. Ou não, é em Áries, eu acho que é em Áries. Áries? Lilith em Áries? Eu acho que é em Áries. Não tô com muita certeza, mas eu acho que é em Áries. Gente, o que acontece? Olha só, eu vou dar um exemplo de uma Lilith em Áries, porque até de manhã me perguntaram, ironicamente me perguntaram sobre essa Lilith. Então, eu falei aí do Álvaro, porque eu tô com ela bem aqui na cabeça. Essa Lilith em Áries, por exemplo, ela fala sobre a repressão de desejos. Então, pode ser uma Lilith uma pessoa que se anula bastante em prol de outras pessoas e que às vezes o desejo dela não tá claro. Aí, o desejo dessa pessoa, às vezes, não é reconhecido e aí ela fica chateada. Mas ela não deveria ficar chateada, porque ela não expressou aquele desejo. E aí ela tá fazendo no outro um espelho. E ele está dizendo que o outro não reconhece o desejo, mas, na verdade, quem não reconhece o desejo é ela. E aí, gente, olha como isso é importante. Na maioria das vezes, aquela situação
tem 3 aspectos do mapa que falam isso, mas a Lilith fala dessa situação de forma bem profunda. Na maioria das vezes, aquela situação que está nos incomodando há uma vida, que a gente reclama, que ela sempre está ali no nosso calcanhar de Aquiles, né? Aquela situação sobre relacionamentos que sempre se repetem, sobre atitudes que você tinha com a sua mãe, que você tem com seus filhos, que você nota de repente com seus amigos, ela pode sim estar relacionada à sua Lilith. Então, vou dar um exemplo aqui de uma outra Lilith, que é uma Lilith bem potente, tá? De a gente conversar, que é uma Lilith em escorpião ou uma Lilith em peixe. As duas têm uma base muito forte, tá? Ambas falam sobre uma insatisfação e uma frustração com relação ao sentir. Ao sentir o quê? De forma profunda. Então, essa pessoa, ela pode ter muito medo de entrar em contato com os sentimentos dela. E ela nega isso o tempo inteiro. Só que, ao negar isso, ela vive à base de medos. Ela não quer entrar em contato. E o sentimento que ela tem é que a qualquer momento ela vai desmoronar na vida dela. E aí ela vai vivendo uma vida muito meticulosa, tá? E quando ela entra em contato com aquele sentimento, pode ser que de fato ela desmorone, porque ela passou a vida inteira negando aquilo. E ela tem o sentimento de que ela vem com uma ferida, de que a vida dela não dá certo, de que tem muitos problemas, de que a vida dela sempre foi carregada de problemas. Ela vem não confiando nas pessoas. Aí é que causa o problema no relacionamento. Ela vai atrair pessoas que vão confirmar essa insegurança dela. Ela vai atrair parceiros que traem, manipuladores, tudo isso, esses medos, ela vai atrair para os relacionamentos, principalmente os relacionamentos que envolverem relações sexuais, tá? E aí, para que isso não aconteça, ela precisa estar bem consigo mesma, né? Ela precisa trabalhar esses medos, entrar em contato com esses por pessoas que estão ali de alguma forma causando danos, né? Machucando ela. Então veja só como que isso é complexo. Olha, isso é bem interessante. E a Bruna, ela fez até uma pergunta ligado a isso. Ela disse assim: então é possível e isso pode acontecer muito de eu acabar traindo relacionamentos da pessoa que tem o signo tá na Lilith, na minha Lilith, e se isso cria o que consequência tem, né, para mim. Então, por exemplo, vamos lá, esse exemplo que você colocou. Então, tem uma pessoa que ela tem a Lilith no escorpião, né? Então, ela acaba tendo pessoas, ela se relaciona sexualmente, tem uma chama, um chama de atração por escorpião. E isso tem sentido? É assim? Pode acontecer? Exatamente assim. A Bruna já está até um pouco adiantada aí, porque de fato a gente conversa bastante sobre isso até nos atendimentos, que é uma possibilidade, sim, por exemplo, num atendimento que a gente está focando mais em relacionamentos amorosos. Um dos pontos que a gente analisa bem e mais profundamente é a questão de onde a pessoa tem a Lilith. Por quê? A Lilith, ela vai ver no parceiro um reflexo das coisas que ela precisa desenvolver. E, na verdade, é isso que a gente atrai para a nossa vida. O que a gente precisa desenvolver. Então, se a gente está num relacionamento, ali é um mapa do que a gente está precisando. É um mapa da gente. Os relacionamentos nunca são sobre os outros. Os relacionamentos é sempre sobre nós. O outro, ele é um mero coadjuvante na nossa história. Então, é o que a gente está atraindo. Então, aquela pessoa que está na sua vida, ela é um professor ou ela é um espelho. Ou ela está aí para te ensinar alguma coisa que você não está conseguindo ver, te desenvolver, por exemplo, às vezes num quesito paciência, você é muito impaciente, a pessoa é muito calma. Então, ela está te ensinando sobre paciência. Ou, né, ela é tão impaciente quanto você e ela é um espelho. Então, sim, ela é reflexo. Ela acaba sendo uma pessoa que você atrai para sua vida, tá? Só que aí que tá o pulo do gato.
é muito importante até saber isso, dessa informação. Por quê? Você pode atrair a sombra de um signo ou você pode atrair a luz de um signo. Se você já resolveu essas questões em você, da sua Lilith, né? Resolveu não, né? Porque eu digo assim, a vida é uma constante evolução. Muitas vezes a gente acha que resolveu uma coisa, aí vem uma fase maior, o nosso poderoso chefão, e a gente percebe que tem que voltar atrás e resolver mais. Então sempre a vida vai testar a gente. Mas se você tem trabalhado essa Lilith, né? As coisas que ela vem pedindo, você provavelmente vai atrair uma pessoa desse signo que você tem a Lilith que está vibrando na luz. Então vamos à questão de Ares. Né? Então, quem é que você vai atrair para a sua vida? Se for uma Lilith em Ares, né? Ou um escorpião. Vamos para o escorpião, que era o que a gente estava dando exemplo. Se for uma Lilith em escorpião, quem que você vai atrair? Pessoas poderosas, você vai atrair pessoas estrategistas, pessoas que estão muito bem com seus relacionamentos, que não têm medo de falar sobre relacionamentos, né? Que lidam bem com isso, e pessoas que sabem transmutar, que têm o poder em si, né? Da cura. Então, fala alguma coisa que é aquilo que você está precisando, você sente que vai para um outro nível. Agora, se essas questões em você não estão bem trabalhadas, o que você vai atrair? Rancorosos, manipuladores, pessoas infiéis, que estão ali e vão usar dos seus sentimentos. Assim, a Lilith escorpião, quando ela não está bem, o que ela atrai é um relacionamento tóxico. Esse é o clássico, tá? Olha que interessante. E, e isso é bem, está falando uma coisa bem importante, eu acredito. Por quê? Porque às vezes a pessoa acaba usando a astrologia para justificar um estado de ser, né? Então, não, mas olha, é porque o meu signo é esse, é porque o meu ascendente é esse, né? Porque a minha Lilith é assim, né? Não sei o quê, mas na verdade, assim, é sempre um instrumento de autoconhecimento e de transformação, né? De aperfeiçoamento, né? São sinais, assim, de aperfeiçoamento. A Lilith, ela traz muito isso, né? É um sinal de, de melhora no relacionamento, que é, que é a base da vida, né? Não só no relacionamento, ela é um sinal de melhora em várias coisas. Às vezes a pessoa está triste e ela não sabe a origem disso. E a origem, uma das possíveis causas pode ser essa Lilith. Imagina uma Lilith em escorpião que não consegue lidar com nenhuma mudança do dia a dia. Porque tudo nela pode causar uma insatisfação. A pessoa não consegue transmutar aquela energia. Poxa, é muito desafiador, porque a vida é coberta de mudanças. Então, ao saber disso, eu sei que sou uma pessoa que estou com uma baixa vibração, baixa potencial para mudança. Então, eu trabalho isso em mim, para que eu não me frustre muito no dia a dia. Então, isso que você falou é muito importante. Por quê? A astrologia, ela impactou muito a minha vida. Mas eu vou dizer assim, olha, ela impactou não porque eu fiquei sabendo lá e minha vida mudou depois que eu li meu mapa astral. Não, não foi isso. O que acontece é que o primeiro passo é que eu aceitei que eu tenho esses problemas. Então, eu vi claramente que é um problema, né? E também não me julguei. Esse é um ponto muito importante que eu falo com o cliente. Falei, olha, você não pode se julgar por nada. Tá? Você pode se responsabilizar. Mas julgar, a sociedade não pode julgar, você não pode se julgar por ter esses sentimentos. O primeiro passo é a gente aceitar. Aceitar que eu tenho isso. Aceitar que, sim, todos nós temos Lilith, né? Isso é um ponto muito importante. Todos nós temos Lilith, todos nós vemos com desafios aqui a superar. Todos nós temos um ponto de partida. E a partir daqui eu vou trabalhando com o que eu acho que faz mais sentido para a minha vida. Nesse momento eu consigo trabalhar essa questão, essa parte da minha vida, que é a que está impactando mais. No outro momento eu vou optar por uma outra parte da minha vida que faz mais sentido, né? Não dá para eu trabalhar as 12 casas que tem ali no mapa astral de uma vez só. Mas aos pouquinhos dá para a gente ir aperfeiçoando. Que legal. Muito bom. Gente, alguém tem alguma pergunta? Não? Olha, então eu vou dar uma dica aqui para algumas Liliths, tá? Vou falar assim de uma forma geral. Então, a Lilith em Ares, né? Você fez lá, a Celinha botou aqui o link.
o link do site que faz para você descobrir lá, como eu falei, né? Eu vi que entraram algumas pessoas. Dá para você fazer seu mapa astral de forma gratuita lá no astrolink.com e lá vai estar escrito onde você tem a sua Lilith, né? Caso você queira uma conversa mais profunda, mais elaborada, a gente pode agendar uma consulta. Mas lá já dá para você ter mais ou menos uma direção, né, de onde é que está essa frustração. Então vamos lá, Lilith em Ares. Essa é uma Lilith que ela trabalha realmente os desejos reprimidos. Ela não consegue expressar muitas vezes o desejo, tá? O que ela quer. A Lilith em Áries, ela conversa muito com a Lilith na casa 1 do mapa astral, né? O mapa astral tem 12 casas astrológicas e a 1, que corresponde à sua personalidade. Se você tiver Lilith lá, as características são muito parecidas com as características da Lilith Aries, com uma diferença. Essa Lilith que está na casa 1, ela fala bastante sobre cura. Cura física mesmo, tá? É uma pessoa que precisa se aceitar fisicamente falando. Ela pode ter uma frustração com relação à pessoa que ela tá acima do peso, enfim. Então, isso são coisas que ela pode curar. Porque essa frustração pode reprimir ela sexualmente, não querer se relacionar por medo, sabe? Por não querer expor o corpo, por medo de rejeição. Então, aí é uma pessoa que fica rodeando as outras pessoas, mas não consegue ser ela mesma. Ela trabalhando isso, ela pode incentivar outras pessoas a se mostrarem, a botar a cara para fora e trabalhar esse poder da autoestima e da cura nos outros. Tá? Lilith na casa 2 ou em Touro. Essa é a frustração financeira, né? Temida. Essa é temida. Quando eu falo assim, você tem uma frustração no financeiro, a pessoa só falta se jogar no chão. Mas isso é também um ponto de liberdade, porque essa pessoa, ela não vai querer se submeter financeiramente a ninguém. E não é bom, tá? Essa é, inclusive, a origem dos conflitos, tá? Então, quando essa Lilith que está em Touro ou na casa 2, né, ela se vê diante de uma pessoa que está, de alguma forma, agregada ao salário dela, ela vai virar assim um bicho, ela não vai querer. Isso é a origem dos términos dela. Ela achar que ela está se relacionando com alguém que é acomodado. Então, para ela, isso é muito ruim. Tá? Então, a Lilith na casa 3, ou em Gêmeos. A Lilith em Gêmeos ou na casa 3, ela, muitas vezes, ela pode sentir que ela não consegue se expressar livremente. E ela pode ter picos de raiva. Como assim? Uma hora ela está muito calada, né? Porque ela não está sentindo que pode colaborar ali com as informações, ela não está se sentindo no mesmo pé de igualdade das pessoas que têm as informações. E outra hora ela pode sentir que alguém reprimiu o saber dela. E aí ela começa a gritar e dizer que, olha, você não está me escutando. Só que ela não falou. Olha só. Né? Ela disse, olha, você não está me escutando. Só que em nenhum momento ela expressou aquilo ou de forma correta, né? Ou deixou a entender que de fato ela tinha algo a comunicar. A Lilith na casa 4. Essa é uma Lilith que tem tendência a se doar bastante em família, mas a cobrar bastante. Então ela se doa para a família, ela quer cobrar as coisas que ela está fazendo para a família dela. E aí, quando ela sente que de alguma forma ela não está sendo acolhida pela família, aquilo gera uma revolta. E ela pode levar isso para a vida como ninguém reconhece o que eu faço. E ser aquela mãe que está ali no pé do filho, cobrando ele por cada roupa lavada, tá? Ou o marido. Né? Então, é uma pessoa que precisa curar, inclusive, tudo o que aconteceu na infância dela e seguir em frente. Porque senão, para ela constituir uma família, vai ser uma família constituída muito nas frustrações. Então, isso vai ter um impacto bastante sobre as outras pessoas. A Lilith na casa 5. Essa é uma Lilith que, se não tomar cuidado, é a baladeira. Por quê? Para romper com o sentimento que às vezes ela tem, tanto na autoestima dela, quanto na criatividade, quanto em ser quem verdadeiramente ela pode querer se libertar demais e dar o grito dela de liberdade fazendo o oposto, indo
para muitas festas, para provar que ela pode, que ela tem essa liberdade. E aí acaba que ela entra em desequilíbrio. Caso contrário, é aquela Lilith que não tem vontade de sair de casa, mas não consegue, porque não se sente aceita, tá? A Lilith na casa 6, ou em Virgem. Essa é uma Lilith que nega um pouco a rotina. Ela quer ter uma rotina, para ela é muito importante, e aí ela também pode andar entre dois extremos. Ou ela vai ter uma rotina que ela vai se prender bastante essa rotina, ou ela não vai ter rotina. E um dos maiores queixos que ela pode ter no relacionamento é de reclamar que o outro é bagunceiro, é de reclamar que o outro não tem uma rotina saudável, é de reclamar muito da organização, é ser uma pessoa muito crítica. Essa Lilith da casa 6 é aquela que, se não cuidar, se cair um pingo nela, ela reclama demais. E o que ela não consegue ver? Que, na verdade, ela está insatisfeita com ela mesma, que ela é que não está se aceitando. Então, essa é uma Lilith também para a gente tomar cuidado. A Lilith na casa 7, ou em Libra, tem uma frustração muito grande com os relacionamentos. Essa projeta nos outros os seus problemas. Então, tudo que ela tem, na verdade, diferente. A Lilith na casa 6, ela critica muita gente, né? Fica ali no pé do outro, qualquer probleminha. Já a Lilith na 6, ou em Libra, ou na 7, ou em Libra, é tudo que está no interno dela, tá? Aqui a da casa 6 é mais mental, é mais do que ela está pensando. A na casa 7 ou em Libra é tudo que está internamente nela. É tudo que ela não aceita nos relacionamentos que vem como projeção. Então, quando ela estiver reclamando do outro, meu amor, é porque é espelho. Com certeza. Então, na casa 8 ou Escorpião, essa a gente já falou um pouco, né? Mas essa é uma Lilith bem profunda. Normalmente, quem tem, assim, né? Obviamente não é uma regra. Mas quem tem Lilith na casa 8 ou na casa 12, a gente recomenda bastante para processos terapêuticos, principalmente para linhas de florais. Por quê? Essa é uma dor muito profunda, que talvez a pessoa sozinha não consiga reconhecer. Inclusive, provavelmente, quando eu falo com ela, ela nega. Não, mas eu reconheço meus sentimentos. Não, mas eu sei lidar. Só que, quando uma grande frustração acontece na vida dela, que ela não tem como segurar, porque todas as outras ela segurou, essa não tem como. Vou dar um exemplo. A perda de um ente querido. Essa Lilith que reprimiu todos os sentimentos até o momento, diante disso pode se afundar em tristeza, em sentimentos que não são bons. Então, antes que isso aconteça, a gente recomenda sempre que, ao ler essa Lilith, eu sempre falo, olha, né, por que você não busca ajuda de um terapeuta que trabalhe com florais ou de uma outra terapia complementar, como o Reiki, porque, de fato, ela vai precisar de uma limpeza, né, desses traumas, assim, para continuar com a vida. Essa Lilith também é uma Lilith que, se não trabalhada corretamente, ela tem uma tendência muito grande a desenvolver uma sexualidade desarmônica, né? Ninfos maníacos podem ter esse posicionamento, inclusive, porque Escorpião é um signo bem sexual, tá? Ele trata de todos os assuntos que são tabus, e um deles é o sexo. Então, essa Lilith está bem ligada a essas questões, tá? Então, é uma Lilith para a gente ter um pouquinho de atenção. A Lilith na casa 9, ou em Sagitário. Essa é uma Lilith que acha que... Sabe aquela pessoa que você vê, aquele amigo que estuda muito, e a pessoa continua estudando muito, porque acha que não sabe o bastante, e acaba não se permitindo viver grandes oportunidades, como pegar um emprego que pague maior, porque a pessoa acha que não sabe ou que não está pronta. Provavelmente essa é a Lilith da casa 9. Porque ela não se acha capaz, intelectualmente falando, de assumir cargos. E o que frustra essa Lilith é quando ela sente que alguém sabe mais que ela. Então, quando ela sente que alguém sabe mais que ela, aí ela solta os cachorros. E às vezes as pessoas não entendem o porquê. Ela não gosta disso. E isso também é a causa de quebras de relacionamentos, né? De términos. Se ela sentir uma disputa ali pela sabedoria na hora das relações, né?
A Lilith na casa 10. Essa aí adora o poder. Então, a Lilith na casa 10 dificilmente vai baixar a cabeça para alguém. Ela não vai querer fazer isso para nenhum relacionamento. É aquela Lilith que desde criança o pai falava esquerda, ela não, direita. Então, ela não sabe, às vezes, até por que ela sempre quer ter a razão. Mas é por conta disso, porque a razão tem a ver com poder. E aí, quando ela sente que o poder dela está um pouco ameaçado em qualquer relacionamento, ela tem duas tendências. Sair, ela vai embora, ou ela faz entender quem é que manda. E aí, meu amigo, é interessante ficar assistindo. A Lilith na casa 11, ela pode se sentir socialmente excluída ou se doer por exatamente todos os problemas sociais que acontecem. Tem 10 mil casos sociais. Ela vai querer abraçar todas, ela vai chorar por todas, ela vai sofrer por todas. Essa Lilith é uma Lilith que ela deve ter sofrido uma repressão muito grande no passado, ligado às questões sociais, e ela vem querendo abraçar isso. Só que nisso ela pode esquecer de viver a própria vida. Ela vem muito voltada para o coletivo. Ou às vezes, para se proteger, ela nega o coletivo. E é aquela pessoa que se isola, né? Que a gente vê ela de ano em ano na nossa vida. Aí isso se isola até nos relacionamentos mesmo. Não quer às vezes se relacionar. Acha que relacionamento pode trazer algum tipo de limitação à sua liberdade. E por último, a Lilith em Peixes, ou na casa 12. Ela lembra um pouquinho a Lilith em Escorpião, tá? Mas aqui a frustração dela maior é que ela não consegue sonhar, ela não consegue acreditar nos sonhos dela. E isso é muito desafiador, porque o que motiva a gente são os nossos sonhos, né? São as nossas metas, são aquilo que a gente acredita. Então, essa Lilith vem com um desafio muito grande de acreditar nas coisas, de acreditar nas pessoas e atrai parceiros que traem bastante. E aí, trabalhando isso, e precisa trabalhar isso, porque é o lado mais escuro do signo de Peixes, né? Essa questão da traição. Então, essa Lilith precisa ser trabalhada. E é também o signo que trabalha o nosso oculto. Então, pode ter questões até que eu não tenho domínio, que eu não sei, mas que essa Lilith pode trazer à tona, tá? Então, de forma resumida, é isso. Bem interessante. Então, assim, também é bom a gente sempre vai começar o relacionamento é perguntar qual é a tua Lilith, né? A gente já saber como lidar e tudo. Mais importante é saber a própria Lilith, né? Porque é a pessoa também, que vai soltar o também. cachorro na outra, assim, quando alguma coisa estiver errada. Mas também para saber lidar, né? Então, assim, não, é a Lilith dela. Então, eu vou respirar mais fundo. Então, é bem interessante isso. Tem até que saber qual é. Vocês dois aí já tem que saber. Depois a gente conversa. Terminando aqui. Mas, assim, que assunto bem... Né? Tem que ser bem... Esse é um assunto bem interessante, muito rico, né? Muito importante para os relacionamentos, para você, né? Para o seu relacionamento com você mesmo, né? Sim, com certeza. E assim com os outros, né? Jamile, tu falou assim, tu deu um exemplo, por exemplo, da Lilith em Escorpião, o aspecto positivo, ou seja, quando consegue fazer a superação, né? Mudar a chave, né? E nos outros, assim, de mudar a chave? Por exemplo, de Áries, por exemplo. Quando a Lilith está bem aspectada, olha que legal, né? Isso é bem importante, ia até mencionar depois. Mas quando ela está bem aspectada, em Áries, por exemplo, ela atrai parceiros independentes, empreendedores, sabe? Que são donos da casa, que vão proteger. Ela vai se sentir uma mulher protegida ali diante daquele parceiro, vai sentir que ele consegue levar, consegue respeitar os próprios desejos dela e fazer com que aqueles desejos também sejam alcançados. Né? Então, ele consegue compartilhar. Provavelmente, ela vai atrair uma pessoa muito forte para a vida dela, porque é o lado oposto de Áries, é uma pessoa forte, independente, mas que também luta muito para conseguir as coisas para o bem da família, para o bem do relacionamento. Então, ela vai se sentir do lado de alguém com uma energia de um vencedor, inclusive, né? A Lilith em Touro, ela vai atrair também pessoas
mas que trabalham bastante a perseverança, pessoas determinadas, pessoas estáveis financeiramente. Ela atrai pessoas que lembram muito, né, aquela analogia do porto seguro, que você sabe que diante da tormenta vai poder voltar para aquela pessoa. Então, essa é a Lilith em Touro, que ela vai atrair. A Lilith em Gêmeos vai atrair pessoas divertidas, sabe, que estão abertas, flexíveis para a vida, que têm interesse genuíno por saber, curiosidade, por saber mais sobre a vida dela, por querer compartilhar o conhecimento. Se o casal, se a pessoa também tiver um espírito extrovertido, vai ser aquele casal que é o último a sair da festa, né? Que todo mundo fala, ai, que casal divertido. Então, esse vai ser um casal, assim, bem, bem extrovertido. O da casa 4, né? Ou em Câncer, vai atrair pessoas que são conforto, que sabem também falar dos sentimentos, que sabem preparar uma comida gostosa, que sabem como você se sente melhor quando você está triste, que sabem acolher seus sentimentos, que validam isso, que pensam em você de uma forma bem carinhosa, que demonstram carinho, o amor, de uma forma mais romântica. A Lilith, em Leão, vai atrair também parceiros poderosos, que estão bem consigo mesmo, né? Parceiros seguros, parceiros com vozes de comando, mas com voz de comando respeitoso, né? Porque voz de comando não é ruim, voz de comando é ruim se não tiver respeito, né? Se for de um jeito em que te ofenda. Então, essa Lilith Leão vai atrair isso. Então, parceiros também bem generosos, inclusive, porque Leão, bem aspectado, ele é generoso. A Lilith em Virgem vai atrair pessoas super preocupadas com o bem-estar. Você vai notar que essa Lilith em Virgem vai atrair parceiros que estão preocupados nos detalhes com o relacionamento, sabe? Que quando pensa na pessoa, e pensou na pessoa de um presente que essa pessoa falou há 10 anos atrás, sabe? Mas lembrou que ia fazer sentido na vida dela, que está preocupado em manter ela numa alimentação saudável, numa prática de esporte. Essa pessoa pode sentir que essa Lilith em Virgem coloca ela no eixo, muitas vezes. Essa pessoa que ela está atraindo. A pessoa que tem a Lilith em Libra pode atrair parceiros que são muito abertos também a se relacionar, que tentam entender muito do outro, pessoas diplomáticas, pessoas educadas, de bom gosto e que levam a vida com muita leveza. Esse daqui é arroz de festa também. Só sai depois do... Só não é mais arroz de festa do que o geminiano, mas é igual, bem parecido, quer se divertir. A Lilith em Escorpião, já falei um pouquinho, né? Atrai pessoas mais poderosas, mas que também sabem falar dos sentimentos, que são estrategistas, enfim, né? Que transformam bastante a vida. A Lilith em Sagitário, ela fala bastante sobre a questão de atrair pessoas livres, focadas, aventureiras, que acham que a vida é uma grande aventura, que não tem medo de mudar, que querem crescer, que querem expandir e que veem a vida com muita praticidade, tá? Essa é uma Lilith também bem gostosa, assim, para viver a vida, né? Assim, a pessoa fala assim, eu quero, sei lá, andar de carro pelo Brasil inteiro. Aí encontrou um parceiro que quer fazer isso. Pronto. É a felicidade da vida dela. A Lilith em Capricórnio, ela vai atrair parceiros trabalhadores, né? Obviamente. Vai atrair parceiros trabalhadores, focados, determinados. E, normalmente, ela é a pessoa mais nova da relação, tá? Então, ela vai atrair pessoas mais velhas, que estão realmente preocupados com o bem-estar dela, que estão ali com planos para o futuro, que também passam bastante dessa questão da segurança, que é bem interessante, tá? E a Lilith em Aquário vai atrair pessoas super abertas a aprender sobre tudo. Inclusive, podem ser e podem atrair relacionamentos abertos, né? Outros tipos de se relacionar, podem viver relacionamentos à distância, podem morar na mesma casa e morar em quartos separados, o que pra gente às vezes é diferente, para eles pode ser comum. Então, vai atrair pessoas muito abertas a encontrar um novo jeito de se relacionar, um jeito que fica bom para os dois. E a Lilith em Peixes vai atrair pessoas senadoras, pode até ser um escritor, que é bem característico da Lilith em Peixes. Encontrar alguém que consegue expressar muito bem os sentimentos, consegue expressar até de uma forma piegas, mas de uma forma piegas que não é aquele piegas ruim, sabe? Mas, poxa, a gente sente bastante da força ali das palavras. Você vê que existe uma
uma doação ali, porque a Lilith em peixes, a Lilith em peixes, ela é bastante doadora. Ela consegue atrair pessoas bem doadoras para a vida dela, tá? A missão dela, essa Lilith até em peixes, é servir. Então, ela precisa encontrar alguém ali para equilibrar esse servir dela. Ah, legal, legal, muito bom. Beleza. Então, na medida que a pessoa se trabalha a sua Lilith, ela, ela começa a atrair esses aspectos positivos no relacionamento. Exatamente. Ela não precisa nem estar curada, né? Porque não precisa nem estar 100%. Mas começou a botar isso ali no foco da vida dela, de ficar atento, de trabalhar essa insubordinação, que é essa frustração, né? Essa raiva que vem. E agora ela sabe a origem. Então, quando ela começa a trabalhar esse sentimento, essa frustração, por menor que seja o movimento, ela já vai sentir muito do impacto na vida dela, sabe? Tipo, tanto nos relacionamentos que ela tem ao redor dela, com a família, enfim, com os amigos, no relacionamento que ela tem com ela, que é muito importante, no jeito como ela tá vendo a vida, ela vai se sentir uma pessoa menos frustrada mesmo, esse é o sentimento. A Lilith, quando ela começa a ser trabalhada, a gente se sente menos frustrado na vida. E isso é hoje um ponto essencial para levar uma vida com leveza. E ela começa a atrair pessoas mais assim, né? Mais dessa Lilith da parte saudável. E às vezes essa pessoa vem até para ajudar ela a evoluir junto. Esse processo que ela está fazendo de andar, essa pessoa chega durante esse processo e aí consegue encaminhar junto. Bacana. Então é isso, às vezes o parceiro ele até é um ponto de força para isso acontecer na vida, né? No aspecto positivo, ele vem para alimentar essa Lilith, vamos colocar assim, né? Exatamente, para segurar na mão dela. Assim, e acaba sendo assim dos dois lados assim também, né? Também para arrasar, né? Ou ele segura na mão ou ele joga, né? Se Exatamente. atrair o aspecto negativo, né? Pessoa que não tá focando em autoconhecimento, que não sabe disso, né? Às vezes a pessoa não sabe mesmo. Às vezes ela tem um padrão repetitivo de relacionamentos que com certeza uma das origens está aí. Isso é bem interessante. É assim, se tem um padrão negativo que se repete, isso tem que ser estudado, né? Tem que parar a vida e procurar terapia, procurar a nossa jovem mística para desvendar esse mistério e ver um caminho, porque é normal, mas não seria natural, vamos colocar assim, esse padrão negativo na vida que se mantém, né? A gente nasceu para se realizar. E eu acho que Lilith é isso, né? Então, o que você falou, que é a realização, a pessoa se sentir realizada, né? Exatamente. Interessante. A Celinha está perguntando se eu analiso a Lilith de casais e dá dica de como fortalecer a relação. Olha, eu confesso que eu nunca fiz isso, de analisar a Lilith do casal, né? Porque normalmente a gente vem aqui de forma individual, né? Para os atendimentos. Eu analiso sempre a Lilith da pessoa e aí eu converso com ela. Só que normalmente, quando a pessoa às vezes está ali, né? Já vê uma oportunidade, ela manda o marido. Aí eu falo, olha, chega em casa, já troco figurinhas ali sobre o mapa astral de vocês, porque dá para botar no papel o que é importante, o que cada um precisa desenvolver, e isso gerar uma conexão muito interessante, de respeito mesmo, né? Aquele famoso, os combinados que não saem caro. Então, você põe ali no papel o que você tem para desenvolver e o que o outro, no momento do conflito, da situação difícil, vale a pena sair da situação e ir lá, ver. Porque normalmente a resposta está ali, nesses pontinhos ali que a gente sabe que tem para desenvolver mesmo. Né? Agora, uma coisa importante aqui de ressaltar, né? É que eu já até falei isso, mas nem é propaganda. Mas o mapa astral em si, quando eu leio a Lilith, ou várias questões, porque o mapa astral vai muito além disso, às vezes a pessoa tem um propósito e não está se sentindo conectada com ele, enfim. Eu trabalho ele, mas é só o início. Porque às vezes a pessoa, como eu falei, tem umas Liliths que são muito desafiadoras. Então a pessoa ela precisa de um apoio que uma única terapia às vezes não pode suprir aquilo.
Imagina você lidar com uma demanda que está aí dentro de você há um tempão. E aí, obviamente, você saber já é um grande passo, porque você já sabe que você se limita. Mas muitas vezes a astrologia, ela se segura muito em outras terapias, como as florais, tá? Então, às vezes a pessoa tem alguma coisa que está muito bloqueada, uma energia muito bloqueada nessa Lilith, que está um processo muito duro, muito pesado. Então, ela precisa contar com um apoio. Esse apoio, muitas vezes, é o floral, porque o floral vai trabalhar ela de forma mais intensa, mais profunda, no DNA dela, né? Você pode até falar melhor, mas vai trabalhar o DNA dela para poder trabalhar com essas frustrações. Eu, por exemplo, eu também faço uso do floral, porque eu entendo que sozinha, para mim, eu posso sim trabalhar, mas não estou pronta exatamente como deveria para trabalhar nesse momento sozinha. Então, eu prefiro optar por essa ajuda. Bacana. Que isso, né? Tem informação, primeiro passo, mas assim, requer instrumentos, né? Para facilitar esse processo, né? É muito Isso. difícil uma pessoa sozinha resolver tudo, mesmo porque é um processo de, sabe lá quanto tempo aí de experiências que vão se fortalecendo dentro da pessoa, no DNA, tanto que ela traz de encarnações, né? Então, assim, é um negócio que não é assim, foi no final de semana, não. Isso é um histórico pesado aí, né? E com peso, com memória, com, com, com eventos, né? Que reforçam, que reforçaram. Então, é um processo mesmo, né? Tem uma pessoa que acabou passando aqui e ela fez a seguinte pergunta. Perdoe que eu não consegui captar o nome, não gravei o nome da pessoa. Mas ela fez a pergunta que foi o seguinte. Então, quer dizer que os relacionamentos, assim, os relacionamentos eles acontecem muito por sintonização por ressonância? Foi, foi, perguntaram, né? Então, perguntando há pouco. Então, seria mais ou menos isso. O que tem que falar, Jamil? De Sim, relacionamento. o relacionamento na astrologia é para a gente ativar a nossa luz, trabalhar a nossa sombra. Na astrologia a gente fala isso. Os relacionamentos, eles estão na nossa vida para que as nossas sombras sejam trabalhadas. Tá? Então, desde dos relacionamentos que atraem... Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas esse é o clássico, né? Os signos opostos que se atraem. Aí tem o canceriano atraindo o capricorniano, o leonino atraindo o aquariano. Isso é verdade. Existe essa atração, não é a única, várias coisas precisam ser estudadas. Mas por que eles estão se atraindo? São signos opostos. Porque tudo que é luz num signo é sombra no outro, que eu não consigo ver. Sombra não é necessariamente ruim. São coisas que eu não estou vendo e que podem vir à tona em momentos de inconsciência, tá? Mas elas estão dentro de mim. Então, eu tenho a luz de um signo e a sombra de outro. Então, eu, escorpiano, tenho em mim a luz do escorpião, mas eu também tenho a sombra taurina, que é o oposto, tá? Que é a avareza, né? Que é se preocupar com o financeiro, é o trabalho em excesso. Então, tudo isso são sombras do signo de touro. E eu consigo enxergar perfeitamente, meus amigos, tenho certeza que também. Mas, o que eu preciso atrair? Eu preciso atrair pessoas que me ajudem a ver isso. O lado melhor de touro. Qual é o lado melhor de touro? É aquele cara que está focado ali, que sabe a hora de que começa e termina o trabalho dele, que sabe que existem prazeres na Terra que vão além do trabalho. Então, tudo isso faz com que eu entre em equilíbrio. Então, sim, a gente sempre vai atrair as coisas que a gente está relacionando. Na maioria das vezes, aquelas coisas que a gente não está conseguindo ver e que é o oposto, que são as nossas sombras, tá? A gente atrai mais isso, as nossas sombras. Interessante, bem interessante mesmo. E reforçando isso, né? Que foi falado, que você falou, que é isso. Aqui no solar, para quem quiser trabalhar traumas intrauterinos, DNA, memória de DNA, a gente trabalha aqui com alquimia terapêutica, com florais. Então, a gente super indica a nossa terapeuta de florais, que ela trabalha bem por esses aspectos. Né? Ela tem um
uma especialidade, só uma especialidade dentro dos florais, inclusive, trabalhar esses aspectos. E tem muito a ver até com a Lilith, né? Bem interessante. E para mim, assim, como terapeuta, psicoterapeuta, terapeuta quântico, é bacana também eu ter essa informação, principalmente aquelas pessoas que vêm atender, que vêm com uma situação de relacionamento, né? Então, o problema de relacionamento para ser trabalhado, né? Na medida que ela saiba e que eu saiba qual é a elite, eu tenho uma chave aí, um caminho para trabalhar junto com a pessoa de superação, de desenvolvimento, de resolução. Né? Isso é bem interessante. As terapias, elas são integradas, né? É um processo. Que bacana. E alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para falar? Lilith, o que é Lilith? Sabe? É uma curiosidade minha. Porque Lilith ela tem um estigma, vamos dizer assim, né? Sim. Então, até assim, um preconceito, inclusive, sobre Lilith. E tem várias histórias aí ligadas a Lilith. E por que Lilith? Né? Por que essa lua oculta, né? Que não planeta? Poderia falar, tem como falar? Então, tem 4 histórias. Na verdade, eu acho que tem até mais sobre a Lilith. Eu vou pegar aqui a que mais faz sentido dentro da astrologia, tá? A Lilith, para alguns, ela é deusa e para outros, ela é um demônio, né? Eu acho que o Álvaro, é isso que você está referindo, né? Que existem várias coisas aí. Então, Existem várias a história vertentes. que mais a gente se adequa aqui, dentro desse conceito do que é a Lilith, é a história de que Lilith foi a primeira mulher. Ela veio antes da Eva. E ela foi criada junto com Adão, do barro, tá? Só que ela e o Adão foram criados na mesma época. E aí, do mesmo material. Só que ela era subordinada ao Adão. E ela não aceitou. Subordinada aqui, eu falo, inclusive, sexualmente falando. Então, ela, por exemplo, não aceitava ficar por baixo durante o ato sexual. E isso foi uma coisa que foi frustrando muito a Lilith. E aí ela falou assim, por que a gente vem do mesmo material, a gente foi criado na mesma época, e eu estou sendo subordinada ao Adão aqui, né? Ele tá querendo mandar em mim, mandar nas coisas. E ela não aceitou e ela foi embora, ela fugiu. E aí Adão virou e falou assim, olha Deus, essa mulher que tu me deste fugiu. E aí Deus mandou três anjos atrás de Lilith, e Lilith falou que só ia voltar mediante ao Adão aceitar ela do jeito que ela fosse. Aceitar que ela não iria se submeter àquilo. E aí ele disse que não, que diante disso ela podia ficar para onde ela estava. Né? E aí foi expulsa do Éden. E foi expulsa por isso, por essa questão de querer se aceitar, de querer viver a sua liberdade sexual, de não abaixar a cabeça. Então, por isso que na astrologia, esse é um dos mitos que a gente acredita ser um dos mais aceitos. Na astrologia, a gente conta mais esse, porque ela tem total a ver com as frustrações e com as questões sexuais. Tá? Bacana, é uma história bem interessante. E bem positiva, assim, que é de você lutar e defender a sua realização. Exato. O que é importante ser os desejos, né? Porque essa história, a moral dela por trás é os seus desejos, eles precisam ser escutados. Você não pode reprimir seus desejos. Ao reprimir seus desejos, seja eles desejos sexuais, desejos sentimentais, você está impedindo a sua realização, né? Então, essas coisas não podem atrapalhar a sua vida. Porque acontece exatamente isso. Se a gente for estudar a Lilith a fundo, a gente está sentindo uma repressão com relação a uma coisa que é um desejo profundo, é algo que a gente quer se realizar, mas a gente não consegue. Está travado, está bloqueado. Isso é outra chave importante de entendimento da sua Lilith, né? De autoconhecimento aí. Então, tem algo aí que mais profundamente está travado que você quer vir à tona para realizar, né? Para manifestar. Isso é bem interessante. Isso mesmo. Bem bacana mesmo. Então, isso tem muito a ver com a questão primordial
da expressão, né? Da expressão feminina, né? De ser, né? Ser quem você nasceu para ser, quem você quer ser. Né? Isso é bem bonito mesmo. Exatamente, de deixar fluir. Essa é a questão. O masculino, na astrologia, de um modo geral, ele representa o lado mental, tá? E a ação. E o feminino, sentir e o deixar fluir. Que foi isso que essa Lilith tentou fazer. Olha, eu quero ser uma parte ativa, sim, onde eu consigo expressar. Ela não estava deixando fluir, ela não estava deixando fluir quem ela queria ser. Os sentimentos dela não estavam sendo respeitados. E ela, né, mandou ver, foi embora mesmo, deixou Adão para trás e seguiu a vida dela. Foi para um lugar onde ela conseguia ter isso respeitado. Né? Ah, legal. Gente, o nosso papo tá riquíssimo, é super interessante. Isso é um tema muito importante na vida das pessoas. E, infelizmente, não é muito falado por aí, não é popular, né? Não é muito falado, infelizmente. E por isso, inclusive, ele é importante, aí você vê porque ele é meio velado, a importância dele. E alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Já deu nosso horário, né? Se não tiver, por favor, Jamile, nossa jovem mística, deixe você as palavras finais para a gente fechar nosso bate-papo de hoje. Ah, maravilhoso. Primeiro, eu quero agradecer, estou muito feliz da presença de todos vocês aqui. Eu gosto bastante de falar sobre esse tema. Como eu falei, não é um tema só para mulheres. Eu converso bastante com meus amigos sobre isso, porque também impacta a vida do homem, impacta inclusive muito a vida do homem, tá? E muitas vezes, como a gente falou aqui, não é conversado, mas ela tem um jeito tão profundo de tocar nossas vidas, às vezes. Descobrir esse ponto é o início de uma caminhada para a gente viver uma vida com leveza, que é isso que a gente está buscando, né? Ser leve, levar leveza para onde a gente estiver, se sentir bem, se sentir completa. E às vezes essa é uma das pequenas chaves, né? Existem várias pequenas chaves que a gente pode mudar. Uma outra dica eu sei que a gente conversou bastante aqui. E aí a cabeça, né? A pessoa vai ver lá a Lilith, vai procurar e a cabeça pode entrar em curto. Meu Deus, essa é a minha Lilith. Meu Deus, ela falou tanto da Lilith em Escorpião. Aí tem a Lilith em Escorpião. Calma. Amados, calma. Né? Jovem místico. Não é assim. Tudo é uma questão de aceitar. A gente aceita o que veio pra gente. Porque se você tem essa Lilith, com certeza você também tem 1 milhão, até mais, de características positivas que te ajudam a superar isso. Você precisa querer enxergar claramente. Então, primeiro aceita, todos nós estamos no mesmo processo. A caminhada, não tem pressa para a gente caminhar. A caminhada é o quantos passos você consegue dar. Então, o primeiro passo é você visualizar isso, o que é que está te frustrando, o que está atrapalhando a tua vida, conversar, buscar ajuda e sentir que você está dando o seu melhor para solucionar esse problema que para você é importante. E que se apareceu no seu caminho agora, é um chamado. Então é isso, agradeço, boa noite. Quem quiser entrar em contato com a gente, tanto pelo Instagram do Solar quanto pelo meu, o Jovem Mística, só mandar mensagem, a gente tem o maior prazer de responder vocês por lá, tá bom? É isso, Paulo. É isso aí, a gente agradece, né? Todo mês está fazendo essa live de bate-papo, então, por favor, temas, a gente está aberto para temas. Tem uma série de assuntos bem interessantes aí, ligados que a gente sempre traz para autoconhecimento, para qualidade de vida, né? Então, sim. E nesse mês de março, convido vocês para participar das outras atividades que vão acontecer aqui no Solar Quântico. Vai ter o Solar Social para o feminino, vai ter o workshop sobre projeto de vida, que está sendo construído com muito carinho pela terapeuta Maria Bentes. Vai ser bem interessante. Vai trabalhar alguns aspectos ligados. A gente falou hoje muito sobre realização. Vai ter esse workshop do projeto de vida. Tudo para uma construção mesmo de uma vida melhor e mais feliz para todo mundo. Então é isso, gente. Um beijão a todos. Beijo. Até mais. A gente se vê por aí.